Oi, eu sou Elza Caricati. Eu sou Marise Rael. Então, continuando nossas conversas sobre temas do contemporâneo, hoje o assunto é a comunicação entre gerações diferentes. Uhum. Eu gostaria de propor uma conversa entre pais, educadores, com o jovem a respeito da utilização da tecnologia, né? O jovem do qual eu estou falando é esse jovem, esse adolescente que construiu suas relações permeadas pela tecnologia, né? Que utiliza as redes sociais, que faz parte de grupos virtuais, que tem afinidades, que tem interesses em comum, né? Aqueles grupos de pessoas que jogam o jogo que eu gosto, que assistem às séries que eu assisto. A gente conversa sobre músicas, sobre filmes, né? O jovem que tem a possibilidade de pesquisar sobre o que ele quiser, né? Qualquer curiosidade que ele tem, ele pode pesquisar, ele pode lançar a mão na internet. Do outro lado, a gente tem os pais que viveram com hábitos e comportamentos completamente diferentes desses, né? Uhum. E eu acho que essa novidade, essa diferença, ela pode ser causadora de grande angústia, né? Acho que os pais vivem muita angústia por essa diferença de hábitos, né? E as preocupações que aparecem, as luzes, inúmeras luzes que acendem, indicando perigo nessas relações, né? Então é o pai que se preocupa com o filho com a saúde do filho, que é sedentário, que vive sem fazer atividades ao ar livre, que fica horas na frente do computador, do celular, né? O filho que tem amizades com pessoas que ele nunca viu pessoalmente, que é só na virtualidade. Ele não sabe se as pessoas são quem dizem ser, né? A preocupação com a violência que tem os jogos. Bom, tudo isso, assim, se ele coloca regras, que é o que acontece normalmente, né? Colocar regras, limites para o uso da internet, né? Acho que isso aplaca momentaneamente, aplaca um tanto dessa angústia, né? Coloca algumas restrições, cuida desses perigos um pouco, né? Mas eu gostaria de incluir uma outra coisa para a gente pensar, que é o quão sedutora, o quão interessante, o quão atraente é essa relação, né, do jovem com a internet. Uhum. E como é que a gente pode, considerando isso, como é que a gente pode agir com interesse sobre isso, né? Que possibilite que a gente ajude o jovem a transformar esses acontecimentos em experiência para ele. Porque a experiência não é herdada, ela não é passada de um para o outro, né? A experiência é construída. Como é que eu ajudo meu filho a ter experiência para ele poder fazer os desdobramentos, refletir sobre os desdobramentos das minhas ações, né? Refletir sobre a consequência das minhas escolhas, não precisar que eu passe informações para ele sobre isso, né? Ele vai poder, com a aquisição da experiência, ele vai poder decidir quais são os perigos, quais são as consequências do que ele escolhe, né? E como é que eu posso fazer isso, né? Transformar, né? Porque é um processo de transformação. Transformação. Transformar, o navegar na internet, o surfar na internet, participar de grupos, quer dizer, ter uma vida virtual. Como é que o pai pode transformar? Isso é muito sensacional. Em experiência, Uhum. né? Como que faz, né? Então, eu entendo que o interesse vai nos dar ferramentas de questionamentos, né, a respeito daquela experiência que está sendo, daquele acontecimento que está sendo vivido, né? O que é que eu sinto, do que eu gostei, do que eu não gostei,
qual foi a consequência daquilo, qual foi o que eu pensei antes de escolher aquilo, de fazer aquilo, de falar aquilo, né? Tudo isso são trilhas, são caminhos. Então, na verdade, o que você está falando é que a possibilidade, quando você fala considerar, considerar é uma palavra que eu gosto, né? Porque quer dizer olhar para o mesmo céu, sideral é o céu. Então, olhar para o céu do seu filho, olhar para essa vivência, e aí isso sim é comunicação, isso é em relação, é você se inteirar, você ficar perto, você perguntar, porque só transforma a vivência virtual, o acontecimento em experiência nesse momento de reflexão, nesse momento de troca. Você consegue refletir. Né? Porque senão não tem experiência, simplesmente vai surfando de uma coisa para outra. Vai fazendo e não tem o antes nem o depois, não tem nada, né? É em tempo, vai acontecendo. É.